Em 2 Coríntios 11, versículo 7. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, podemos nos reunir nesse local para juntos adorarmos o Teu santo nome e podemos olhar para a Tua palavra e ver aquilo que o Senhor quer ensinar para nós como igreja nesse momento. Sabemos que o Senhor usa a Sua palavra para nos ensinar e estamos vendo que esse ponto que estamos vendo nesses últimos dias é algo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que possamos aprender essas verdades e começar a colocá-las em práticas em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O título da mensagem não foi colocado ali, mas é Receber ou não? Eis a questão. Domingo passado na escola dominical falamos sobre contribuição. Hoje falamos na escola dominical também sobre contribuição. Domingo que vem eu sei que também vai falar um pouco mais sobre esse assunto, e o texto que nós estamos vendo aqui em 2 Coríntios também fala sobre a questão da contribuição. Então eu tenho visto que Deus, no momento bem propício, no momento aí que nós precisamos contribuir mais, a palavra está sendo colocada de uma forma que possa tocar os nossos corações. De fato, há muita discussão sobre essa remuneração pastoral. Sempre que alguém fala na escola dominical ali, né, Fernando? E aí eu estou sentado bem ali na frente, e aí já usa o exemplo do pastor. O pastor que vai ficar rico, o pastor que não tem o carro, o pastor que isso e aquilo. Mas é uma discussão que é muito falada, né? Muitos se incomodam com o fato de o pastor receber um salário. Há quem diga que o pastor não deve receber salário, porque o ministério pastoral não é um emprego. Se não é um emprego, então não deve ter salário. Por outro lado, sabemos que existe um comércio, existe aqueles que usam a igreja para explorar as fraquezas das pessoas, as necessidades das pessoas, para extorquí-las. Isso é uma realidade que temos aí. Essa discussão, então, com relação a pagar um salário, contribuir ou não, não é de hoje. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo enfrentando e tratando sobre esse assunto. É desde o início da igreja. A igreja trata de assuntos relacionados ao sustento do ministério desde o começo, porque é uma necessidade sustentar os seus ministros. E nós vemos nessa passagem as acusações dos críticos de Paulo e também a caracterização desses críticos também. E nós, como cristãos, temos que analisar todo e qualquer assunto à luz das Escrituras. E nessa passagem nós vamos ver um pouco mais de como contribuir, por que contribuir. A primeira coisa que vimos no versículo 7, temos aí uma acusação dos críticos. O apóstolo Paulo estava sendo acusado, por mais estranho que pareça, de viver humildemente. Olha que acusação! Ele vive humildemente. Olha, preste atenção de novo no versículo 7. Ele fazendo aí uma indagação: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Ele estava questionando isso. Será que isso é algum erro? Por incrível que pareça, o fato de pregar o Evangelho
de graça era mal compreendido pelos seus críticos de plantão. Eles insinuavam que Paulo não aceitava as ofertas que os irmãos poderiam dar, porque reconhecia que de fato ele não era um apóstolo. Eles falavam assim: sabe por que ele não aceita? Sabe por que ele prega gratuitamente? Sabe por que ele vive dessa forma? Porque ele sabe que ele não é um apóstolo. Se ele soubesse, se ele fosse um apóstolo verdadeiro, ele ia aceitar o dinheiro para poder pregar. Ao indagar se havia algum pecado pelo fato de viver humildemente, era uma referência ao seu trabalho manual de fabricação de tendas, o qual ele usava para ajudar no sustento do seu ministério. Quando ele está falando aí viver humildemente, era isso, ele trabalhava, ele fabricava tendas para poder ajudar no sustento. E assim ele renunciava o direito de sustento, obtendo então o sustento por meio de um trabalho secular. Ele estava renunciando, não é que ele não estava achando que aquilo era errado, ele simplesmente estava renunciando o direito que ele tinha e conseguindo de outra forma. Então sua indagação foi mais ou menos assim: será que por isso, pelo fato de eu trabalhar no serviço secular, isso poderia ser considerado uma ofensa? Será que isso poderia ser considerado um pecado? Eu trabalhar para ajudar? Essa é a primeira acusação que nós vimos aqui. Parece muito estranho esse tipo de acusação, mas era o que estavam fazendo. Além dessa acusação, nós vemos na sequência, nos versículos 8 a 12, a outra acusação dos seus críticos. Ele também foi acusado de não os amar, pelo fato de não querer receber o sustento deles. Olha o que diz versículos 8 a 12. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, e por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acácia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Os falsos mestres que aceitavam a remuneração da igreja, obviamente se sentiam envergonhados porque Paulo pregava gratuitamente. E eles, como eu falei na mensagem anterior, eles tinham uma retórica, eles eram profissionais, eles tinham grande eloquência, e quando eles pregavam, eles queriam receber pelo trabalho que faziam. E é claro que ficavam com vergonha, porque o apóstolo Paulo não estava recebendo, e eles queriam receber. Então diziam que ele não estava querendo receber dos irmãos, porque ele não os amava. Ele não queria depender deles. Ele afirmou, nós vimos na leitura, que outras igrejas o ajudavam para poder servir. Prestar serviço é ter em vista a ministração naquele local. É por isso que as outras igrejas o ajudavam, para que ele pudesse ministrar lá. Não ajudaram apenas uma vez, ele disse. Quando acabaram os recursos, ele recebeu um novo suprimento da mesma fonte. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Provavelmente esses irmãos que ele está citando aqui, que vieram para suprir, é uma referência a Timóteo e a Silas. Vemos isso em Atos capítulo 8.
eles levaram contribuições que eram além do suprimento obtido pelo trabalho manual de fazer tendas. Ao dizer serem considerados iguais a nós, também é uma referência ao desejo dos críticos que Paulo aceitasse um salário ou um pagamento para que eles não ficassem em desvantagem quando fossem comparados, porque poderiam ser comparados e falar: mas vocês cobram, vocês não pregam de graça, vocês levam a palavra, mas tem que pagar, se não pagar vocês não pregam. O apóstolo Paulo, ele prega a palavra do Senhor gratuitamente, então eles ficariam em desvantagem. Então, quando ele cita isso, ele está fazendo aí uma referência a esses críticos que não queriam ficar em desvantagem quando comparados a ele. Ou seja, resumindo, o acusava de aceitar as condições precárias no ministério, porque ele não era apóstolo e sabia que não era apóstolo, então ele não cobrava, ou porque ele não os amava, ou talvez a combinação das duas coisas. Ele sabia que ele não era apóstolo e também não ama vocês, e por isso que ele não cobra. Essas são as acusações dos críticos. Nos versículos 13 a 15, temos aí a caracterização desses críticos. Como eram esses críticos, essas pessoas que estavam falando dele? E a caracterização é bem claro aí no começo do versículo: falsos apóstolos. Acompanhe comigo a partir do versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O motivo principal que Paulo achava desagradável comparar-se com os críticos de plantão era por serem falsos apóstolos. Ele não ia se comparar com aqueles que eram falsos. Eles reivindicavam ser de Cristo, enviados pela igreja de Jerusalém, mas esses homens não pregavam o verdadeiro evangelho. Vimos no contexto anterior que eles pregavam outro Jesus, outro Espírito e um evangelho diferente. Eles pervertiam o evangelho. Em versículo 13 fala também que eles eram fraudulentos. Aqueles que fazem da igreja um negócio ou um comércio, geralmente são fraudulentos, intencionais mesmo. Paulo, ao contrário, fora muito franco e sem subterfúgios nas suas atividades. A fraudulência deles se manifestava na capacidade que eles tinham de se apresentarem como apóstolos de Cristo. Eles eram eloquentes, eles tinham essa capacidade de se apresentarem e aparentar ser aquilo que eles não eram. Então, os falsos mestres, eles costumam apresentar-se com um bom disfarce. Tem uma boa aparência, uma boa eloquência, parece que pregam a palavra de Deus. Então, um disfarce muito bom. Na verdade, esse é o significado aí da palavra transformando-se nesses versículos. As palavras que foram traduzidas por transformados em outras partes da Bíblia fala de uma transformação que realiza é realizada por uma força que opera de dentro para fora na pessoa. Aí há uma transformação verdadeira. O versículo que nós costumamos citar para isso é Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma transformação devida a uma qualidade inata da pessoa.
é uma metamorfose. Vai acontecer, essa transformação acontece de dentro para fora. Aquele que é de Cristo, ele vai se transformar um pouco, pode demorar algum tempo, mas ele muda, ele se transforma, cada dia fica mais semelhante com Cristo. Alguém que não muda, que não transforma, que não tem uma vida renovada e que continua com os pecados e pensamentos do passado, então não está tendo uma transformação por fora, talvez é só uma transformação aparente. Mas a palavra usada aqui nesses versículos refere-se à transformação exterior da pessoa, assumindo uma aparência externa que não vem de dentro e não representa a natureza interior da pessoa. Ela tem uma bela aparência, bonitas palavras, mas não representa o que está lá dentro do coração. Eles eram simplesmente falsos. A palavra poderia ser traduzida por mascarados. É aquilo que eles não são. Uma vez que poderia ser usada essa palavra mascarado, porque eles sempre estavam se disfarçando de bons apóstolos que de fato eles não eram. Parecia ser muito bom, mas não eram. Continuando no versículo 14 e 15, falam que eles eram diabólicos. Os falsos apóstolos podem transformar-se, mascarar-se, porque Satanás também pode fazê-lo. O próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz, aparentando ser algo bom. E eles, sendo ministros dele, recebem essa mesma habilidade da parte de Satanás. É por isso que muitos são enganados, porque eles recebem a habilidade do próprio Satanás, que é o mestre da mentira, o mestre do ilusionismo, aquele que sabe realmente disfarçar e aparentar ser aquilo que não é. São, como diz o versículo aí, esses falsos profetas, ministros de Satanás. Eles são diabólicos. E embora se apresentam como ministros de justiça, usam a Bíblia, pregam, gritam em nome de Jesus, mas não são. Versículo 15b falam também que estão condenados, né? O fim deles será de acordo com as suas obras. Nós podemos tirar algumas conclusões dessas realidades aqui do apóstolo Paulo. Primeiramente, o fato de pregar sem cobrar e fazer tendas para ajudar no sustento era motivo de críticas. Diziam que não cobrava porque era falso e que um trabalho secular era algo degradante a um ministro do Senhor. Se fôssemos fazer uma comparação, seria mais ou menos como falar: um médico está trabalhando de motorista de ambulância para fazer um bico para ajudar no seu sustento. Ai, que estranho, como que pode fazer? O médico não poderia se dar a um vexame desse. Então seria algo semelhante a isso, um ministro do Senhor, um apóstolo do Senhor, fazendo um trabalho secular, né? Como que pode viver dessa forma? Ou simplesmente eles acusavam, se não fosse isso, né? Porque talvez alguns achassem realmente um absurdo acusar disso. Ele está trabalhando para ajudar, como que vocês acusam ele disso? Então é porque ele não os ama de verdade, porque se ele os amasse, ele aceitaria a contribuição de vocês. Hoje em dia é diferente. Nós temos visto que tem evoluído, a coisa tem piorado a cada dia. Há tantos impostores que os verdadeiros ministros são acusados de serem saqueadores dos fiéis. Eu sempre conto a história do dia que a gente estava aqui, bem aí na frente, nessa calçada. O pastor Marcos estava ali em cima, ele passou com a Zafira dele, que na época era um belo carro, e tinha alguém entregando alguma coisa aqui. Eu estava junto com o pedreiro ali, e a hora que ele parou, falou algumas coisas e foi embora. Aí a pessoa olhou para nós e falando: lá o carrão dele, tudo com dinheiro roubado dos fiéis.
né? Então, temos essas acusações hoje, que os pastores são saqueadores dos fiéis. Como os ministros devem então se portar hoje em dia? Como um ministro de Deus deve se portar hoje em dia? Primeiro, praticando o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia ensina que o pastor ou o missionário deve viver do Evangelho porque prega o Evangelho, é isso que nós vamos fazer. Nós seguimos a Bíblia. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, fica claro que todo aquele que foi chamado pelo Senhor para servir na liderança espiritual do seu povo nesse mundo, deve viver e depender do trabalho do Senhor para sobreviver. Então isso nós vimos na Bíblia inteira, não é só no Novo Testamento. Já vimos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, que fala: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Se até com animal Deus se importa, e disse para que eles não colocassem uma mordaça na boca do boi, para que ele não comesse, porque o ser humano é malvado. O animal estava trabalhando e eles não queriam que ele comesse. Então Deus falou para não amordaçar. Deus se preocupa muito mais com pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7 e 18, diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então o pastor que preside e ensina a palavra é digno de um salário, é digno de um pagamento, de um sustento. O pastor tem basicamente duas funções. O presidente é aquele que é responsável pelas funções administrativas e legais da igreja, né? Todo pastor de uma igreja que tem um CNPJ tem que assinar na Receita Federal seu nome, dar todos os seus dados. Qualquer coisa que acontecer nessa parte burocrática e legal, o pastor é o responsável diretamente diante da lei. Não vai responsabilizar as pessoas da igreja, mas é o pastor, ele é o presidente. Quem é o presidente? Quem é que assina pela igreja? Então é aquele que é responsável pela administração e também pelas leis do nosso país, diante das leis. E também como líder espiritual é o responsável pelas almas do rebanho que lhe foi confiado. São duas coisas, né? Tem que presidir bem aquilo que o Senhor deu para que pudesse, né, administrar, e também é o responsável pelo rebanho. Em 2 Timóteo diz, falando essa questão de zelar pelas almas: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O pastor, digno de seu salário, deve servir uma igreja local fazendo essas coisas: ensinando, pregando, aconselhando. E quando fala aconselhando, não é só no individual, às vezes é necessário fazer o aconselhamento individual, mas aconselhando na pregação ou em outros ensinamentos, ajudando, repreendendo, exortando e orientando as suas ovelhas a seguirem o supremo pastor. Esse é o principal alvo do pastor. Tem que pregar, quer seja oportuno ou não. Sigam Jesus, olhem para o alvo e sigam ele. Todo pastor tem essa responsabilidade de ensinar isso. O pastor tem uma responsabilidade muito séria em relação a isso, porque terá que prestar contas a Deus por seu trabalho na vida de suas ovelhas. Olha o que diz Hebreus: obedecei falando para as pessoas, né? Obedecei aos vossos guias
e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Ou seja, aqui um conselho para a igreja, para obedecer, para seguir, ser submisso, porque a pessoa que prega a palavra de Deus, usando todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente, tem a intenção de ajudar as pessoas a olharem para o alvo, que é Jesus Cristo. Vale lembrar também que se a pessoa não for uma ovelha, mas um bode disfarçado, porque assim como tem pastores disfarçados, falsos apóstolos também tem crentes disfarçados. Ele é um bode, põe uma pele de ovelha e fica ali disfarçado no meio das ovelhas. A essas pessoas o pastor não vai prestar contas, porque nunca foi ovelha. Se não é ovelha, não tem que prestar contas. Então temos que separar muito bem isso, porque às vezes as pessoas podem querer cobrar algumas coisas, mas só vai prestar contas se realmente é ovelha. E a ovelha, ela ouve o conselho do pastor, que fala do pastor supremo. Isso é a vontade do pastor supremo. Essa é a vontade de Deus. Eu estou falando em nome dele, eu sou representante dele. Se você realmente é uma ovelha de Jesus Cristo, você deve seguir esses mandamentos e fazer aquilo que é certo. Aquela pessoa que não ouve os conselhos do supremo pastor, mostrado pelo pastor servo no momento ali, se não ouve é porque não é ovelha de Jesus Cristo, e por isso não ouve a voz dele e não o segue e não fica atento àquilo que ele quer para a sua vida. Então, só lembrando isso, há em nossos dias um grupo de hereges que acham que são os donos da verdade. Dizem que não, que por não seguirem nenhuma denominação, por essa razão, eles conseguem enxergar o que a Bíblia diz. Olha o que esses hereges falam. Nós não seguimos uma determinada denominação, batista, presbiteriano, assembleia, qualquer tipo de denominação que tenha um nome. Porque toda denominação tem algumas regras, tem os seus dogmas, tem a sua ortodoxia, e as pessoas têm que seguir aquilo que a denominação fala. Nós não pertencemos a denominação nenhuma, então nós estamos pensando fora da caixa, e por isso nós conseguimos enxergar o que a Bíblia diz, sem uma influência de pessoas por trás, tentando forçar a interpretação bíblica. Então eles dizem assim: nós não pertencemos a nenhuma denominação. Eles não participam de igrejas, eles falam que é assembleia, porque eles falam, a palavra grega para igreja é eclesia, e eclesia significa assembleia. E o que é assembleia? É a reunião de algumas pessoas. E na Bíblia eles reuniam em casas. Eles não se identificam com o nome. Se você tentar perguntar, mas qual que é o nome? O que vocês são? Não, nós não temos nome. Não tem nome nenhum. Então não se identificam com o nome, sabe por quê? Para não serem vistos como sem denominação que tem uma denominação. Eles falam que não tem denominação, mas de fato seguem, são os chamados sem denominação, com denominação. Mas quando eu olho para esse povo, eu vejo alguns textos deles, o que eu vejo é que é exatamente o que eles são. Uma denominação sem denominação, mesmo falando que não são, eles são. Talvez em vez de ser uma denominação da Assembleia de Deus, eles são a denominação da Assembleia dos Homens, o que eles acham que é, e eles mesmo fazem ali as suas próprias interpretações. Esses falsos mestres nos nossos dias dizem o seguinte, isso é o que eu peguei do site de um desses fomentadores dessa ideia que eu digo que é diabólica.
Ele diz assim: se quisermos nos manter longe do erro, precisamos buscar o que Deus ensina por meio da sua palavra. Tá vendo? Parecem muito bons. Ensina por meio da palavra. E não o que os cristãos ensinaram ao longo de 2000 anos, da vergonha que tem sido o testemunho da igreja nesse mundo. Eles dizem que agora, recentemente, eles descobriram a verdade. Os 2000 anos de história do cristianismo é apenas uma vergonha, um testemunho, um mau testemunho que a igreja deu todos esses 2000 anos. E eles, os donos da verdade, agora pensando fora da caixa, por não ser uma denominação, eles ensinam a palavra. Por que citar o que os falsos mestres modernos dizem hoje? Porque são eles que nós nos encontramos todos os dias, falamos com essas pessoas, elas estão mais próximas do que nós pensamos. Porque esse grupo atual, ele está aí se expandindo com a internet, muitos têm conhecido, e esse grupo diz que o pastor tem que depender de Deus, segundo a Bíblia eles falam, para o seu sustento, e se for necessário, fazer tendas como o apóstolo Paulo fazia. Isso que eles falam. Diz também que o modelo que temos hoje de pastores não é bíblico. E ele coloca lá: faculdade teológica igual a cargo de pastor, mais salário, mais benefícios. Isso nós não vemos na Bíblia, que alguém que faz uma faculdade teológica automaticamente vai ter um emprego, um cargo de pastor, que tem obrigatoriamente ter um salário e os benefícios. Isso não é bíblico. O bíblico é depender de Deus e, se precisar, até fazer tendas. Erram, porque não conhecem as escrituras, generalizam e não sabem fazer um bom uso da hermenêutica. Eles dizem que o problema maior é o denominacionalismo. Nós pertencemos a uma denominação, somos batistas regulares e com orgulho. É uma denominação que nós acreditamos que segue o ensinamento da palavra do Senhor. E cremos que todo ministro chamado por Deus tem que depender de Deus para o seu sustento. O que nós estamos falando diferente deles aqui? Não é assim que o pastor tem que depender de Deus, o missionário tem que depender de Deus, se precisar vai fazer tendas? Não é assim que nós cremos? De fato, nós nem cremos que é necessário fazer uma faculdade teológica para se tornar um pastor. Tem muitos pastores que são batistas regulares, que nós conhecemos, fiéis, servos de Deus, que nunca fizeram a faculdade teológica e estão aptas para assumirem o ministério. Então nós nem afirmamos isso. Então estão generalizando que hoje em dia faz faculdade, tem um cargo, tem salário e tem benefícios. Nós não cremos assim. Existem então aqueles pastores que servem ao Senhor e recebem uma prebenda e recebem os benefícios da igreja, de acordo com o que a igreja pode oferecer para cumprir bem as suas funções, tanto presidenciais quanto pastorais. Independente se fez faculdade, se fez seminário, se fez instituto, se fez algum curso bíblico, é a igreja que chama o pastor. Quem convoca e quem consagra o pastor é a igreja. Porque às vezes as pessoas pensam que é o seminário. Alguém foi para o seminário, estudou e agora ele é capaz de ser pastor. Não, quem vai decidir se o pastor pode ser pastor é a igreja. A igreja é autônoma. Isso é independente se tem estudo formal ou não. Porque para ser pastor, e eles até dizem no texto deles, é um dom, Efésios capítulo 4, é um chamado de Deus. Então, se temos um chamado, e se Deus nos chamou e nos deu esse dom,
Isso é indiferente à condição da escolaridade dessa pessoa, porque é Deus quem capacita para pregar e ensinar o seu povo. Então vimos nesse texto que os falsos mestres são o quê? Satânicos, diabólicos. Nós não devemos ter medo de dizer isso, porque alguns falam, mas quantos evangélicos tem? Quanta igreja evangélica, que bênção, que bênção. Mas se não estiver pregando a verdade, eles são enganadores. Assim como o diabo é anjo de luz, os seus ministros também se disfarçam de anjo de luz e pregam falsamente. Não se engane com palavras que parecem ser bonitas, bíblicas e piedosas. São do diabo. Segunda Timóteo fala, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Simplesmente não devemos aceitar. A Bíblia ensina que os crentes precisam contribuir. Esse é outro ensinamento claro nas Escrituras. A contribuição faz parte da adoração de todo cristão. Não é só uma questão física, monetária, um dever, uma obrigação. A Bíblia ensina, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. É verdade, mas a contribuição também faz parte da nossa adoração. Quando contribuímos, estamos adorando o nosso Deus. Portanto, o principal lugar para contribuir é no culto. Num culto de adoração a Deus. Cabe à igreja, presidida e orientada por um pastor, fazer o bom uso do dinheiro em prol do reino de Deus. As contribuições não devem visar em primeiro lugar o bem-estar físico, e sim os propósitos de Deus para a propagação do Evangelho. Nós poderíamos pensar, nós temos que primeiro colocar um ar-condicionado, precisamos, está muito calor ultimamente, vamos pensar nas nossas necessidades, e assim que resolvermos as nossas dificuldades aqui, vamos começar a ajudar os outros. Mas o dinheiro da contribuição, ela deve ser usada para o reino de Deus, de acordo com o propósito de Deus, e Ele coloca esse desejo em nossos corações para que possamos saber qual é o uso correto naquele momento, para que os seus propósitos de propagar o Evangelho sejam cumpridos. Parece que é coincidência elas virem apresentar o projeto delas hoje, bem no dia que eu ia falar sobre isso. Não é. Foi o momento certo. Estou pregando na sequência. Não estou mudando e nem resolvi falar nesse texto simplesmente por causa disso. Mas é porque Deus tem mostrado para a nossa igreja que devemos contribuir, nos sacrificar mais. Eu tenho ouvido vários e vários testemunhos de pastores, irmãos de igreja, falando que igrejas que contribuem com missões crescem numericamente, crescem espiritualmente, crescem em todos os aspectos. Por quê? Uma igreja que cresce e tem condições para contribuir mais, vai ser usada mais para a obra de Deus, e Deus abençoa. Deus abençoa a igreja que usa bem os seus recursos, visando a alma dos perdidos. Igrejas mesquinhas, que não contribuem, que acham que precisam de ficar com o dinheiro para ficar com as contas em dias e tem medo de contribuir mais para missões, ficam sempre do mesmo jeito e não evoluem. O alvo principal da igreja não é fazer missões. O alvo principal da igreja é adorar o Senhor. E nós adoramos o Senhor, como eu já disse, contribuindo. E essas contribuições vão ser usadas para a glória do nosso Deus. Mas para termos mais adoradores, nós precisamos fazer missões, não é? Atos
1:8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aonde que nós começamos a fazer missões? Lá em Jerusalém? Não, aqui, Olímpia. Seremos testemunhas de Cristo aqui em Olímpia, em todo o estado, em todo o Brasil e até os confins da terra, outros países. E como que podemos cumprir esse dever de testemunhar fielmente de Cristo? Sendo evangelistas locais, enviando pessoas para outros lugares que nós não conseguimos alcançar. Precisamos de dinheiro para alcançar os confins da terra. Como que vamos mandar alguém para um país tão distante de bicicleta? Quando que ela vai chegar lá? Se chegar lá, como que ela vai pregar o evangelho passando fome, sem condições? Nós precisamos de recursos para enviar essas pessoas. E para a gente finalizar, nenhum chamado do Senhor, chamado que eu estou falando aqui é a pessoa, nenhum chamado do Senhor vai deixar de cumprir sua missão por falta de recursos. Ninguém. Se Deus quer que você vai, você vai. Não é por falta de recursos que você vai deixar de fazer. O Senhor chama, Ele capacita e Ele supre. Eu sei de muitos pastores que têm que fazer tendas, missionários que têm que fazer tendas. E quando eu estou falando de fazer tendas, são pastores que dão aula, pastores que, eu já ouvi de um que faz bolo para vender, pastores que trabalham com Uber, para poder ter um sustento, para ajudar no seu ministério naquele momento. Os recursos não faltam. Se for necessário, esses homens fazem. Mas o certo é a igreja apoiar. Nós, como membros, também apoiar e fazer a nossa parte, adorando nosso Deus com as nossas ofertas. Eu já fiz muitas tendas. Eu agradeço a Deus que quando eu vim para cá, vai fazer 10 anos agora em novembro, né, que eu estou aqui, que eu não precisei fazer tendas para o meu sustento. No começo teve outras igrejas que ajudaram, pessoas que ajudaram para eu não precisar fazer tendas. E é claro, a igreja foi crescendo, foi melhorando. Eu lembro que quando a igreja começou a pensar mais em missões e contribuir mais, e aquelas ofertinhas que davam, que não era nem constante para os missionários, começou a ser fixas e começou a aumentar, e começou as entradas da igreja começaram a melhorar, a igreja começou a crescer em vários aspectos. Parece que é coincidência, mas foi justamente quando a igreja começou a pensar mais em missões, que começou a crescer mais. Então eu agradeço ao Senhor que não precisei, nesses 10 anos, fazer tempo. Não, eu faria sem problemas nenhum, não tem problema. Se for o caso, se for necessário, eu vou fazer. Todo chamado do Senhor não vai deixar de fazer a obra por causa de sustento. E o Senhor capacita a gente para fazer isso. Mas, graças ao Senhor, nossa igreja tem honrado com os seus compromissos e nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Hoje na aula da escola dominical não deu tempo para falar, muita gente queria falar, e eu falei, eu não posso falar, porque eu vou ter que ir lá testar o microfone com o Emílio. Não sei se vocês estão ouvindo melhor, coisa esquisita, esse Sandy Júnior aqui, mas eu precisei sair antes de poder falar alguma coisa. Mas eu lembro que foi mencionado a questão de que não teve uma época que passamos um perrengue, uma dificuldade, precisamos nos sacrificar bastante. E muitos se sacrificaram. E tem alguns que se sacrificaram no começo, outros não se sacrificaram nada, e tem alguns que continuaram por algum tempo. Mas uma coisa que eu quero falar com testemunho próprio, desde aquela época que eu tive que me sacrificar também, como todos os outros irmãos, eu não recuei. Aquela história que nós estamos falando de doer no bolso, eu não recuei. Não parei desde aquela época, aquelas ofertas sacrificiais e todas as outras missionárias e todas aquelas que foram colocadas, eu não recuei. Por quê? Porque
o princípio é o seguinte: aquilo que nós colocamos no nosso coração, que nós vamos contribuir para o Senhor, isso não vai nos faltar, nunca tem me faltado, nós nunca passamos por necessidade. Na verdade, nós temos a tendência de estar, como eu vi o testemunho do Fernando falando hoje, né, a ideia de tentar aumentar um pouquinho mais, é isso aí, não parei e ainda tento poder fazer um pouquinho mais. Tem que doer o bolso, a gente tem que sacrificar, porque se lembrarmos e olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz, por nós, que não teríamos forma alguma de pagarmos os nossos pecados e podermos salvo, o nosso sacrifício com o dinheiro, com o serviço, com qualquer outra coisa, é mínimo comparada com tão grande salvação que nós recebemos. Então, a ideia é, você tem um plano, você contribui, e tem aquela música que fala, para trás não volto mais. Esse é o meu lema com relação à contribuição, e o Senhor tem nos abençoado nesse sentido. Nunca tem faltado porque contribuímos um pouco mais. Eu sei que é um assunto que é delicado, muitas vezes não gostamos de ouvir, mas temos que aproveitar o momento que a palavra de Deus está nos ensinando sobre isso, para poder falar o que é correto com relação à contribuição. Tem muito mais coisa ainda para a gente aprender com relação a isso, mas por hoje é suficiente. Sabemos que precisamos adorar o nosso Deus com as nossas contribuições também. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Vimos na Tua palavra que desde o passado pessoas têm tratado e falado sobre esse assunto e tem divergências e erros cometidos com relação a isso, e nós só queremos fazer aquilo que é certo, que agrada ao Senhor, que é da Tua vontade. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, é aquele que tem todas as coisas e pode suprir ao seu povo em todos os momentos. Sabemos que a Tua palavra promete que aqueles que são fiéis não ficarão não sofrerão dano por causa disso. Pedimos então que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos ter um coração mais zeloso para com a Tua obra em todos os sentidos, falando em relação aos sacrifícios. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.